Então, meus amores, o Senhor tem tratado muito comigo nesses últimos tempos o tema confiança. E quando os pastores me deram a oportunidade, foi a primeira coisa que Jesus já havia falado. Então, vamos para a definição, né? Confiança tem duas definições possíveis. A primeira é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Outra definição de confiança seria crença, né, você acredita na competência, lealdade e sinceridade de alguém. Então a gente vê que as definições permitem que a gente aplique a confiança, né, a nossa confiança em coisas, ou em situações, ou em pessoas. E aí eu me vi pensando onde é possível a gente depositar a nossa confiança, né? Porque tem tanta coisa existente na Terra que... Aí eu fiquei pensando sobre isso. Aí o primeiro ponto que eu pensei foi em objetos. É normal a gente depositar a nossa confiança em coisas, por exemplo, quando a gente prefere comprar uma roupa um pouco mais cara, porque a gente confia que a qualidade dela vai ser melhor e vai durar mais tempo. Me veio também a bateria do carro, que essa semana deu ruim. Mas o Senhor é bom, já conseguimos trocar. E o Paulinho até usou uma expressão que minha família é do Nordeste, né? Aí ele usou uma expressão, morri de rir, porque ele usou a expressão nordestina, que ele zoa tanto. Ele falou, não, porque se a gente comprar uma fuleira, é tanto, mas não tem garantia. Mas se a gente comprar uma boa, aí a gente pode confiar. Não, então compra a boa, que a gente fica mais seguro, assim, né? Outra coisa, outro ponto que a gente pode aplicar a nossa confiança são nas pessoas. Mais comum é a gente aplicar na nossa família, né? São aquelas pessoas mais próximas que a gente pensa que sempre vai poder contar. Aplicar nos nossos amigos, né? E às vezes em pessoas que às vezes a gente nem tem intimidade, mas às vezes já, por exemplo, organizações sociais, né? Que você possa fazer parte, você já confia naquilo. E muito mais comum ainda a gente depositar a nossa confiança em pessoas que a gente ajuda. E aí já começa nosso erro. Né? Já começa a ficar mais complicado. Porque a gente nós somos pecadores miseravelmente miseráveis. E é inevitável. O mínimo que você espera de alguém que você ajuda, digo por mim, é que a pessoa não te faça mal. Ela não precisa te fazer nada, mas você espera que ela não te faça mal. E muitas das vezes nem isso acontece. Nem isso acontece. E isso é bom, porque é a lei do Senhor se cumprindo. Ele falou que seria assim, né? Ai do homem que confia no homem. E a gente insiste em confiar. Que de algum modo, se a gente tratar bem aqui, tratar dali, a gente vai estar seguro de que vai estar sempre tudo bem. E mentira. Mentira. E outra coisa que podemos aplicar à nossa confiança são nas organizações sociais. Me lembrei do Quilo Amor, né? A gente tem, graças a Deus, conseguido ajudar algumas famílias. E pode ser, né, que essas famílias, não especificamente essas famílias, mas muitas famílias que dependem de organizações assim, né, de trabalho de voluntários de igreja e tal, esperem, né, elas descansam um pouco melhor sabendo que há de ter a ajuda daquele grupo de pessoas ou de outros parentes e descansam assim e confiam nessas coisas. E também, eu estou tremendo de frio, tá? Nervoso já passou, né? Porque a pessoa não tem capa de gordura. E outra coisa que Jesus foi lá no fundo do meu coração. Não, eu tô bom. Extremidades que não se esquentam. Obrigada. Outra coisa seriam planejamentos. Porque a gente pensa, não, tudo bem, eu não confio nas pessoas, porque eu sei que elas podem falhar comigo. Não confio nas coisas, porque eu sei que elas podem quebrar. Então, eu me planejo o seguinte, eu aprendi assim, né, que a pessoa,
Eu gosto de estudar sistema financeiro, ações, investimentos, essas coisas eu gosto. Fiz cursos e tal, e trabalho com isso de graça, né? Simplesmente não consigo cobrar de graça. E graças a Deus o Senhor tem usado isso como um bom instrumento, até para alcançar as pessoas. E é importante, né? Em Provérbios nos ajuda, nos incentiva a sermos prudentes com os nossos mantimentos, né? E com a organização da nossa casa e tudo mais. É recomendação do Senhor a organização e tudo mais. Mas se eu deposito minha confiança nisso, eu já falho. Porque eu posso até pensar, poxa, meu dente pode quebrar, pode doer. Então é bom eu ter a reserva do dentista. Eu posso ficar doente, porque o meu corpo falha. Então, eu preciso ter a reserva do remédio. Eu tenho um carro, o carro é bom, mas coisas quebram no carro, então tem que ter a reserva do carro. Pode dar tudo errado na minha vida, então a gente monta a reserva de emergência, que são 6 meses do teu salário. Então, você até tenta, né, se programar. E nesses últimos tempos foi até curioso, porque uma das grandes alegrias que eu tinha, até um orgulhozinho assim, né? Consegui, é que a gente tinha conseguido fazer a reserva de emergência nossa. E lá no fundo, mesmo dizendo que não, tinha aquele... Viu? Eu não falei que eu consegui fazer? E graças a Deus o Senhor permitiu que a gente perdesse boa parte dela. Porque muito mais vale o tratamento do Senhor. E foi justamente, eu falei, cara, Senhor, tu é muito esperto mesmo, porque eu só ia gastar com isso, cara. Ele me fez o quê? Ficar doente, achar que ia morrer. E aí eu gastei tudo não, boa parte, com remédios caríssimos. Talvez eu tenha que gastar um pouquinho mês que vem em restauração, mas acredito que não. E médicos, porque os médicos do plano não descobriam o que eu tinha, me mandavam para médicos caríssimos por fora, e eu ia, porque tu tá com medo, tu vai, e fui indo, pagando exame por fora, e quando fui ver, vou ter que usar a reserva. E para isso o Senhor sabia que eu não ia, era a única coisa assim que eu, caraca, vou ter que fazer. E aí, usamos a reserva e tal, e aí eu pensei, caraca, nem assim estamos resguardados do que de fato pode nos acontecer. É errado planejar? Não. Recomendo que planeje? Sim, porque graças a Deus tinha reserva para gastar. Mas a minha confiança estava nela, quando não era para estar. E outras coisas que a gente deposita a nossa confiança também são crente, né? Você vai dando desconto que crente não. Vamos fingir que crente não faz isso, tá bom? Só fingir. Talismãs da sorte. Quando eu era pequenininha, minha avó mandava usar uma... Eu esqueci o nome, mas é para afastar mal olhado. Prende dentro da roupa do bebê. Figa. E na escola, gente, eu não sei qual era o meu problema. Eu tinha muita dificuldade de... Criada na bolha, né? A criança. Eu chorei para ir para a escola, acho que até a 3ª série. Mas eu chorava, tipo assim, meu Deus, ninguém vai vir me buscar. Era uma convicção que eu tinha na minha cabeça de maluca. Maluca. Eu até ia bem na escola, não sei como, porque eu chorava tanto. Que às vezes me tiravam de sala de aula para chorar no corredor. Era um medo, assim, estrondoso. Aí, depois passou. Mas eu tinha a representação da minha mãe e da minha avó, na época, que era um lápis e uma borracha. Que a minha avó amarrou a borracha. Não sei por que não compraram só um lápis que já tem a borracha na ponta, mas ela amarrou uma borracha desse tamanho, que me impedia de escrever com lápis na ponta do lápis. Ficava quase um sei lá o que, aquele negócio, parecia... E um dia eu cismei que aquilo ali representava a minha mãe e minha avó. E eu ia pro recreio com lápis e borracha. E eu ia pro banheiro com lápis e borracha. E era um negócio assim, doente, a criança traumatizada, assim, sabe? Mas passou. E
pequenas coisas a gente atribui valor, assim, né? E há questões de sorte, há questões de karma, né? Ou minha avó, ela falou, mas assim, não, mas vai pagar ainda nessa terra, porque Deus é fiel, Deus é pai, não é padrasto. Vai pagar ainda nessa terra. Todos pagaremos, todos prestaremos conta? Sim, alguns nessa já há de ver as consequências nessa terra, outros não. Mas a gente tem aquele pensamento vingativo, assim, né? Não, porque a minha confiança de que se ele fez isso, tem que acontecer isso do mesmo modo se eu fiz campanhas, atos patéticos quando não são de origem do Senhor, né, e não proféticos. Também quando mas eu fiz isso aqui. Deus mandou? Não sei, mas eu fiz. E então Deus tem que abrir essa porta. Deus tem, porque a minha confiança não é no Senhor. Não é que o Senhor é poderoso, que a vontade dele é boa. É porque eu fiz uma barganha. E outras coisas são horóscopos, que tem um monte de crente que acredita em horóscopo ainda, bem. É pecado, caso ninguém saiba, tá escrito. E campanhas, e esse aqui não dá para fugir dos crentes, não. Pensamento positivo. O tanto que há de gente confiando em pensamento positivo que nem te deixa falar nada negativo. Por mais que algo negativo seja algum fato consumado que aconteceu, não fala isso. Não fala isso. Profetiza coisas boas. Mas o tanto de coisa ruim que Deus mandou os profetas de antigamente profetizar. Só paulada no povo. A maioria das profecias eram ruins, assim, para o povo rebelde da época. E era profecia porque vinha do Senhor. Você falar coisa boa, porque acreditando que a coisa boa vai acontecer, é ilusão da cabeça nossa. E falha nossa de novo, depositando confiança, nossa crença em algo que é totalmente falho. E penúltimo ponto. Nós mesmos. O tanto das vezes que a gente deposita confiança na gente. Que somos... Eu falo, gente, isso é ridículo, né? Chega a ser ridículo. Porque a gente se conhece. A gente sabe exatamente onde a gente erra e a gente insiste em confiar na gente. E, como diz a palavra já, ai do homem que confia no homem. Não é que há coisas que, na lógica, você observa e você fala, não, isso eu sou capaz de fazer. Né? Eu sou capaz de exercer essa função. Você Deus te capacitou, graças a Deus por isso. Mas não é a tua força. Não é, até porque, isso foi até uma coisa que me veio à memória. Eu era muito ruim em biologia. Péssima. Não entendia porcaria nenhuma até me formar na escola. Passei no Enem para fisioterapia. Biologia, sim, adoidada. E eu falei, Senhor, eu não entendo. Como é que eu passei por um treco desse? Eu não sei. E ali, graças a Deus, o Senhor, não sei, enfim, gente, porque Deus quis, porque foi o momento dele de eu entender. Mas parecia assim que eu nunca tinha ouvido aquela matéria na vida. Mas eu sei que eu ouvi, mas sabe que eu falo, gente, a cabeça assim. E passei a entender, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, que o Senhor me permitiu entender, temos milhões de células, né, que são as menores unidades do nosso corpo. Dentro de cada célula é um mundo, da quantidade de mecanismos que o Senhor já estabeleceu, que precisam acontecer para você fazer isso aqui. Só. O tanto de milhares de coisas que precisam acontecer é absurdo. Vou tentar dar uma palhinha só do porquê. Cada célula sua, quando você faz isso, elas fazem também. Todas. Ao mesmo tempo. Maneiro? Ao mesmo tempo. E, igualmente, quando você assopra, você não está soltando a tua respiração. É a respiração de cada uma. Cada uma. Cada uma pega a molécula de oxigênio e solta uma de gás carbônico. Porque ela usou para trabalhar e já joga tudo fora depois. Gás carbônico, todos os antioxidantes, tudo que ela não precisa mais.
Quando é no caso de uma mulher grávida, é mais lindo ainda. Porque o ar, você respira, vai para os pulmões. No pulmão, o ar é convertido para entrar dentro da célula sanguínea. Cada célula sanguínea carrega o oxigênio. E ali de ar, Deus converte em líquido e entra. Não me pergunte como, porque só o Senhor que fez. E entra. Isso, gente, é muito rápido, tá? Porque é o tempo disso aqui. Já aconteceu. E entra e ele leva a quantidade necessária de oxigênio para cada célula. Quando a mulher está grávida, o bebê respira. As células do bebê respiram. Ele não respira pelo pulmão, respira pelo cordão. O oxigênio da mãe vai para o cordão umbilical, entra no corpo do bebê, passa por todas as células dele soltam ar, volta para o cordão, junta com as células da mãe que estão soltando ar e a mãe. Então, toda vez que a mãe faz isso, o bebê também faz. E quando a mãe solta o ar, o bebê... já foi o ar do bebê. É assim, gente. Então, quando você entende o tanto de coisas que a gente depende que dê certo, porque se uma célula dessas não respira, ela morre. Dependendo de onde for, dá um problema. O que é mais comum da gente ver é, tipo, escara. Escara é um termo tosco para falar, mas o paciente está deitado na cama há muito tempo, cria aquelas feridas. Por quê? Porque as células se sufocaram por causa do peso. Não conseguia chegar sangue ali e não conseguia chegar oxigênio, não conseguia respirar. Morreram. As feridas que dão a dificuldade de cicatrização. Se falta no coração e as células morrem, a pessoa tem infarto, tem uma parada cardíaca. Perde-se inúmeros órgãos por causa disso. Se é na cabeça, dependendo de onde for, as possibilidades de problemas são ínfimas, porque às vezes é como a gente acreditar que a pessoa que teve um AVC, um AVE, todo mundo vai ficar assim, né? Um bracinho e uma perninha. Não. A maioria é assim. Só que por que eles ficam assim? Porque geralmente afeta, de fato, essa parte do cérebro. Mas a parte que o trombo para, né? Porque chega o trombo é um pedacinho de gordura, também, ou de sangue coagulado, que impede a passagem das veias do cérebro, que são muito fininhas, mata as células cerebrais com falta de ar. É só isso. Tu vê que o problema é só isso. O trombo é muito grande, rompe a veia e derrama sangue em tudo e também não entra direito. As células, elas também morrem sufocadas. Então, assim, a gente vê o tanto de mini coisas que a gente depende para estar bem aqui em pé falando sem problema, sem estar sentindo dor. É absurdo. É absurdo. Não temos o controle nem do nosso próprio corpo. Graças a Deus por isso. Imagina as besteiras que a gente faz. E, por isso, nós só devemos confiar no Senhor. É o único, porque qual é a definição de confiança? Quando acreditamos que algo não falhará. Todas essas coisas que eu falei aqui falham, inclusive a gente. De que é bem feito. Quem faz algo bem feito? Ninguém, só o Senhor. Ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Quem é? Só o Senhor. Crença na competência. Quem realmente é competente? O Senhor. Quem é leal? O Senhor. Sinceridade de alguém. A própria verdade ele é. Não tem como a gente bater isso ou algo que a gente acredita bater isso no Senhor, alcançar esse nível. É impossível. E o triste é que depois que a gente depositou a nossa confiança em todas essas coisas, aí a gente vê que tudo dá errado, aí a gente fala, agora só nos restaurar. Agora. Eu digo por mim também. Agora só nos restaurar. Eu fico, Senhor, que vexame. Que pouca vergonha nossa. Depois que a gente tenta tudo, aí a gente vai para o único que pode. Para o único que é digno de confiança. E aí, vou pedir para os irmãos abrirem em
Salmo 103, olha só. 103, só que versículo 19. E vamos ver agora por que devemos confiar no Senhor. Foi. Muito bem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, o primeiro ponto que nos sinaliza que o único digno de nossa confiança é o Senhor, é justamente que Ele é poderoso e é quem está no controle. Nem nós, nem essas coisas têm controles nem delas mesmas, muito menos das nossas vidas para poder ajudar em alguma coisa. Vamos para o segundo ponto, Romanos 3, 23. E esse ser tão maravilhoso, né, escolheu ainda ter misericórdia de nós e amor, derramar o seu amor por nós imerecidamente. Então, o segundo ponto, 23 e 24 também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente e merecidamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O segundo ponto, para confiarmos no Senhor, é o seu amor, é a sua misericórdia, é a sua graça, é o fato da gente não ter como recompensá-lo de nenhuma forma e ainda assim Ele escolher amar a gente. Terceiro ponto, Efésios 2, 8 e 9. Isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Terceiro ponto é, Ele nos salvou, cara. Aquilo que nós não éramos capazes de fazer, né? Porque justamente não somos competentes, como está escrito na definição, nós somos falhos, né? Ele fez por nós, porque Ele sabia que a gente falharia. Não existiria alternativa de salvação humana, não teria como existir, pela nossa natureza falha e corrompida. E graças a Deus, Ele ainda escolheu nos salvar. Então já temos que Ele é poderoso, cuida de tudo, que Ele nos amou, nos ama, nos salvou. Vamos para o quarto ponto. Romanos 8, 32. O quarto ponto, que é o mais lindo, e o último, mas claro que há vários outros pontos para a gente depositar nossa confiança no Senhor, é que Ele prometeu cuidar de nós. Tem noção que um ser tão magnâmico prometer e ser o único que de fato é sincero para isso, para prometer algo, e prometer cuidar da gente que é tão insignificante. E justamente essa palavra diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, que também é parte dele, que isso a gente só vai entendendo agora, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É poderoso demais, gente, para a gente ficar batendo cabeça, acreditando na gente, acreditando em coisas tão banais assim, quando o Senhor já nos prometeu, falou, por quê? Por que vocês estão olhando para outras coisas? E Ele ainda nos fornece a eternidade e a paz que excede todo entendimento. E a palavra de Deus ainda nos faz um convite. Em Provérbios 3, versículo 5, que é, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Ele ainda nos alerta porque Ele sabe as consequências disso. De todas as vezes, a gente não tem uma, aposto, todas as vezes que a gente achou, confiou, é impossível que a gente nunca tenha se decepcionado com coisas, com pessoas ou com nós mesmos. É impossível, duvido que alguém fale, eu nunca me decepcionei com ninguém, nem com nada, nem comigo. Mentira, mentira, porque faz parte de nós. E por mais, né, a partir desse convite do Senhor, né, da gente não se apoiar no nosso entendimento, na nossa lógica humana, na nossa visão humana, a gente, por mais que fuja a lógica,
a palavra nos diz para não abrirmos mão de confiar no Senhor, que é o único digno de confiança. Pois ainda assim, confiando, a palavra ainda nos diz que seremos ricamente recompensados e que Ele protege os que nele confiam. Então, assim, por mais... Gente, era tanto versículo sobre isso, das tantas vezes que Ele prometeu nos proteger, cuidar de nós, fala, confia em mim, criatura. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cuidando de você, que não daria para trazer todos aqui. Mas assim, é muito claro, ainda mais na palavra e na vivência com o Senhor. Eu sei que cada um aqui já passou por experiências maravilhosas de confiança no Senhor. E também de falta de confiança no Senhor. A gente vê como a gente se estriba quando a gente faz isso. E me veio ao coração, então, 2 pontos. Tá, o que pode nos ajudar, né? O que contribui para confiarmos no Senhor e o que não contribui. E aí veio do Senhor que a confiança anda juntinho com a fé, né? E a fé, lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, convicção nas coisas que não se veem. Aquilo que não vemos, nós temos a certeza de que existe, de que é fiel, de que é competente. E essas duas andam juntas. E o oposto seria, como o pastor Márcio nos ensinou aqui, a dúvida. Quando nos vemos em dúvida, é o momento que a gente começa ali a tirar a confiança do Senhor. Por precaução, vou fazer isso daqui também. Por precaução, vou colocar minha confiança aqui também. Por precaução, eu sei que Deus não falha, mas por precaução vou tirar daqui e vou pôr ali. Deus mandou? Não, mas só para ajudar a Deus eu vou colocar aqui. E quando a gente se vê na dúvida, é justamente quando a gente para de descansar, quando a gente para de confiar. E aí me veio... pedi para que o Senhor trouxesse na memória, há vários, né? Mas selecionei alguns, de eventos bíblicos que demonstrassem esses 2 pontos, de confiança mais fé e desconfiança mais dúvida. Né? E o primeiro de confiança, vamos falar da confiança primeiro. O primeiro de confiança foi Abraão. Né? Desde que Deus fala, sai da tua terra, larga da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. E o cara estava na capital. Ur era tipo São Paulo. E Deus estava mandando ele para o sertão do Agreste, onde não tinha nada. E o cara nem questionou. E foi. E como foi bem-aventurado Abraão? Como Deus abençoou? Porque creu, porque confiou. Porque estava ali, a fé juntinho com a confiança no Senhor. E depois ainda veio Isaac. Quando Deus pede, até essa parte mais linda, né? Até quando Deus promete Isaac, Deus promete, né, que a descendência seria equivalente ao número de grãos de areia, ao número das estrelas do céu. Abraão, quando Deus pede para que sacrifique a Isaac, ele vai sacrificar real, tanto que Deus tem que mandar um anjo para segurar a mão do cara, porque senão o menino já tinha... Porque ele tinha a confiança, se Deus falou que a minha descendência seria maior, ela vai ser. Nem que Deus precise ressuscitar meu filho depois, ou me dê outro filho. Ele sabia que Deus era poderoso para isso, e sabia que Deus era bondoso, e sabia que Deus não era maluco. Assim, o nível de confiança, né? O nível de fé que é importante a gente carregar com a gente essas lembranças da palavra. Mas também vemos na mesma história situações de desconfiança e dúvida. Quando Sara duvida do que o anjo fala a ela e oferece Agar a Abraão, e a gente tem briga de Israel e Palestina até hoje aí. E a gente vê o que a dúvida não faz, né? O que a falta de confiança no Senhor não causa, das consequências que traz isso. Outra coisa de dúvida, Eva no Éden. É só a dúvida. O Satanás só não arrancou ela, não pegou maçã, tacou na goela dela, fruto, tacou na goela dela. E ele só deixou na dúvida. Tem até nada a ver, mas tem um desenho que é exatamente isso, cara. Que eles estão jogando um jogo tipo Jumanji, que começa a acontecer as coisas
do jogo na vida real. E aí tem uma hora lá que a mãe da família está jogando e ela tirou uma carta que fala assim: a partir de agora você vai duvidar de todos os seus pensamentos. E nasce uma cabeça nela, assim. E tudo que ela fala, mas isso não é possível. Aí a cabeça fica: será que não? Aí ela: não, agora é minha vez. Será que é? Gamba, agora só. Será que é ele? Gente, é uma porra, mas essa parte é engraçada. Mas assim, é isso. O inimigo fica com a gente assim o tempo. Será? Deus fala, mas será? Ele, às vezes, nem fala o contrário, porque às vezes o contrário a gente até fala, não, Deus é fiel. Mas será que ele não quer uma ajuda? Será que você ouviu direito o que Deus falou? Será que é isso mesmo que está escrito? Será que você está interpretando? Será? É a dúvida que nos tira a confiança do Senhor. Outra passagem, Arca de Noé, né, que o cara se dispôs ali a construir, mesmo sem antes ter visto chuva na terra. O cara nem sabia o que era chuva. E estava acreditando no Senhor, que era algo que necessitava da construção que Deus estava falando. Mesmo que tudo ao contrário apontasse que não, né, como dizem Provérbios, a lógica humana apontava que aquilo era um ato ilógico, mas confiou no Senhor, porque não se apoiou no seu próprio entendimento, e sim na palavra do Senhor. E depois de desconfiança e dúvida, o bezerro no deserto, né, o povo de Israel, com a melhor das intenções, eles não fizeram o bezerro representando outro Deus, representando o Deus egípcio, era o Deus de Israel, mas Deus falou o quê? Não. Aí vem Satanás, será que não? Será? Mas esse instante, Moisés subiu mesmo. A gente nem está adorando direito. Quando a gente começa, no nosso entendimento que a gente precisa fazer alguma coisa, quando Deus já disse que não, descansa em mim, filho meu, sossega. E outro ponto, quando Pedro, aí é um ato de confiança e fé e desconfiança e dúvida. Pedro andando no mar. Começa na confiança, começa na fé. Entra a dúvida. Vem o vento, entra a dúvida. A criatura afunda. Salva-me, Senhor. Sabia que Deus era poderoso, mas duvidou. E a gente viu como por um instante, como já muda completamente a situação. Outro ponto também é a mulher de Ló. Sabia, mas não olha para trás, não olha para trás. Será que não posso olhar? Porque a minha vida toda eu cresci ali, como é que eu não vou... E olha, tem até a musiquinha que Zacai fica cantando, que é da mulher de Ló. Aí fica, olhou para trás e se deu mal, porque você tem que vir correndo para Jesus, só não pode olhar para trás. Não fique na dúvida. E outra que eu acho mais linda, assim, que até hoje mais me chamou a atenção de fé. Gideão. Mano, o cara tinha mais de 10.000 no soldado. E Deus manda tirar justamente para que eles não se apoiassem no entendimento deles, na força deles. Deus manda diminuir... Até 300, né? Até 300. Deus manda diminuir até 300 para enfrentar um exército de milhares. E Deus manda, cara, pega as tochas, pega os vasos, sobe, cerca o exército enquanto estiverem dormindo, quebra os vasos, agora eu não lembro, quebra o vaso, grita por Gideão, por Deus, e fica ali. E eles, por confiarem, viram o poder do Senhor, daquele exército, se matando na frente deles. Eles não tinham espada, eles não foram nem com espada. Cercaram o exército, deram um grito que o Senhor falou, e o exército inimigo se matou, porque estava escuro, começaram a achar que Gideão estava em todos os cantos, que um matou o outro, não sobrou um. E isso. E agora, Hebreus. Por que eu separei esse texto? Isso! Verdade. Outra coisa antes disso. O legal da gente confiar no Senhor, de todas as coisas, né? É que também é a facilidade que Ele... a leveza que Ele nos permite viver. Né? Como até a Ana orou. Cara, pode nos faltar tudo. Eu, graças a Deus, passei por situações agora que eu me mudei umas
2 vezes sem ter quase nada dentro de casa. Assim, graças a Deus, comida nunca faltou, mas de móveis e essas coisas. A gente está comendo no chão, só tinha uma cama para dormir. Mas, gente, era uma alegria, porque a gente confiou no Senhor. E porque o Senhor falou, vai. E era uma alegria. E ali eu vi, gente, realmente, Pai, a gente só precisa de você. Só. Porque é uma leveza e uma paz e uma confiança, de fato, que Ele nos permite viver coisas maravilhosas, por mais que não, muitas pessoas nem entendam. Como é que viveu bem? Ele estava feliz mesmo. E também nos permite não ser avarentos quando nós confiamos no Senhor. Porque a gente sabe que mesmo que não tenhamos muito, sempre é o suficiente para a gente ajudar nosso irmão. Porque é o mesmo Pai. Desde quando dentro de casa uma coisa é tua e o teu irmão não pode mexer. Quando o pai é justo, não é assim. Né? Tudo é dos dois. Tudo é igual dos dois. Nunca que um pai ia dar comida para um e ia deixar o outro sem. E é o mesmo Pai. E quando a gente entende isso, confia, nos permitimos, né, ajudar e sermos canal do Senhor, de fato. E é impressionante como Deus provê. Ela nunca deixa faltar. E lá em Hebreus, né, Hebreus 11, 32 diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. 13. Esse é o... Como é que fala? Não é moral da fé, não, esqueci. Galeria dos heróis da fé, né? Antes desse versículo, vem falando de todo mundo, desde de Abraão, desde Abel, do poder, não do poder da fé, mas como através da fé eles viveram. E esse versículo, cara, é muito o que nos fortifica, né, a confiar no Senhor. E é um dos que eu mais uso como guia da minha fé, assim, que diz assim: todos estes, e isso vai incluir a gente também, se Deus quiser, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vendo-as de longe, que nunca nos falte a visão do que é mais importante de fato, do que é valioso, que é a salvação em Cristo Jesus, que é encontrar com Ele no final de tudo, que é ansiar para Ele vir nos buscar. E outro versículo também que traz muito bem isso, quanto à visão, da gente não perder a visão do alvo que é Cristo. Diz assim, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso estava falando Paulo na época que a igreja estava sendo perseguida real, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Outro ponto importante da confiança no Senhor é da gente ter essa visão, né, de não estar amparado nas coisas que vemos, nas coisas que palpamos, nas coisas que sentimos, mas na racionalidade que a palavra nos traz, que o Espírito nos traz, daquela certeza que nada nem ninguém pode tirar de nós. Mas, afinal, o que também, hoje, né, nos ajuda, além da dúvida, a faltar a confiança no Senhor? Muitas das vezes é quando nos enchemos de nós.
Quando nos deixamos de nós, nos afastamos do Senhor, né? Deixamos de confiar nele e nos esquecemos dele. E às vezes esquecemos do temor, esquecemos de tantas outras coisas, porque a gente está se garantindo ali na força do nosso braço. E quando isso começa a falhar, quando a gente vê que esse caminho começa a falhar, a gente começa a ter medo, a ter insegurança, dúvida, começa a sofrer, tem as tristezas, principalmente decepção. Principalmente quando as coisas não ocorrem quando nós esperamos, né? E ainda mais quando falta uma lógica. Poxa, mas eu trabalho tanto, não é possível que eu não consiga comprar tal coisa. Eu trabalho tanto, como é que falta comida aqui? E também quando Deus não faz o que eu peço na hora que eu peço. Quando às vezes a gente até ganha uma coisa, poxa, mas isso 3 meses atrás ia fazer tanto mais sentido. Ou não, não era para isso ter vindo agora, porque eu não vou conseguir lidar, não vou conseguir aproveitar, era para ter vindo uma... E a gente é tão idiota, tão mesquinho. Mas isso, muitas das vezes, é quando não confiamos. Mas quando nos dispomos a confiar no Senhor, pode dizer que a gente venha a ser assolado por essas coisas também. Pelo medo. Às vezes vem. Mesmo que a gente confie no Senhor. Às vezes vem. E para todas essas coisas, o Senhor nos traz resposta. Como está lá em Romanos 8:35, né? Quanto ao medo, quanto à insegurança, quanto à decepção, quanto à dúvida, o Senhor nos reforça. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. E mais um versículo também, que Isaías 41, 13 e 14, também nos reforça isso. Esse eu acho maravilhoso. Porque eu, o Senhor teu Deus, por que devemos confiar no Senhor? Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Esse povo que construíram palácios, templos magnâmicos para o Senhor. Povozinho. Porque o Senhor sabe do que realmente somos capazes sem Ele. Nada. Tudo foi a mão do Senhor. E Ele diz, mesmo vocês não sendo capazes de fazer absolutamente nada sozinhos, eu me disponho a amar vocês e a carregar vocês pela mão. Então confia nele. E Tiago. Mas antes de Tiago, me veio muito também quando, poxa, mas mesmo confiando no Senhor, não somos impelidos de passar por sofrimento, né? E a minha última palavra foi sobre sofrimento, não vou entrar em tudo de novo, mas a gente confirmou naquela noite que o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Até uma testificação, assim, né? Um carimbinho de que, parabéns, você é cristão. Está sofrendo? Então você é cristão. E quando você não está, tem alguma coisa errada. Mesmo você tendo a paz, né? Mas é normal o sofrimento por justamente vivermos numa terra que não é nossa. E me veio muito a história de Jó. E, cara, Jó era justo, quase perfeito, servo fiel a Deus, temente, temia por toda a família, intercessor. E um belo dia, eu nunca tinha lido essa parte, mas eu achei muito curioso. Tá Jó lá, de boa. Chega um servo, Jó, todas as suas vacas morreram. Não lembro o que aconteceu, mas todas as suas vacas morreram. Esse ainda estava acabando de falar, chega o outro. Atacaram e todas as ovelhas morreram. E está escrito, este ainda
terminando de falar, chega mais um. Todos os seus filhos morreram. E ali ele rasga a roupa, chora, mas não blasfema contra Deus. Ainda reafirma que o Senhor é justo, que o Senhor sabe de todas as coisas. Quando as mazelas vêm sobre o corpo de Jó, como da doença, aí começa a ficar complicado. E aí ele começa a questionar, e eu acho interessante porque até nos questionamentos que ele faz, ele não consegue bendizer ao Senhor em algum deles. Mesmo que não estivesse alegremente falando daquilo, mas ele reafirma a santidade do Senhor, reafirma a justiça, reafirma que ele virá para o julgamento. Ele só questiona onde eu errei. Então fala comigo, mostra que eu errei, eu quero falar com você. E vem Deus, quando Jó já está altivo para falar com o Senhor. Já que você é tão inteligente, sentaremos aqui nós, porque ainda fala, alguém assombra o conselho com estupidez. E então agora eu sentarei aqui para que você me ensine, já que você é tão inteligente. Eu falei, momento Deus debochado. Mentira, Senhor, é santo. Foi um pouco de deboche. E ele fala, onde é que tu estava quando eu estava criando a terra? Onde é que você estava quando eu fiz os planetas cantarem? Onde é que você estava quando eu pus limite nos mares? Onde é que você estava quando eu pus limite na tua estatura? Onde é que você estava, essa achei linda, quando eu acorrentei as três Marias, as quais ninguém pode separar? E ali você vê o tamanho do ser que a gente lida, e às vezes a gente lida tão sem vergonha, mente, que a gente não dá valor, nem a reverência para o ser que a gente está lidando. E nisso, em poucos atos, assim, vamos nos afastando e deixando de confiar no Senhor. Mas quando eu ser Jesus, mais magnâmico do universo, porque o mais lindo é que Deus nos permite, através da ciência, saber muitas coisas, né? Saber medidas de muitas coisas, medida dos mares, medida... E tantos cientistas ateus por aí sabem até o maior número de anos-luz que um foguete já conseguiu alcançar na galáxia, mas ainda assim eles não conseguem ter a dimensão que nós temos do tamanho do Senhor. Porque isso é revelado através do Espírito, é precioso demais. O tamanho... Gente, às vezes eu fico olhando para você, eu fico, Pai, Tu é muito maior que isso. E ainda assim, pequeno o suficiente para estar dentro do meu coração. Não pequeno o suficiente, mas enfim, coisas que a gente só vai entendendo agora. E é muito precioso. E pode ver, quando começamos a esquecer dessas coisas, que deixamos de confiar no Senhor. E por vezes eu me vejo voltando assim, eu fico, Pai, como é que eu esqueci que foi você que fez esse dia? Como é que eu esqueci que você que fez esse... Meu, respirar nas células, como é que eu esqueci? E, para terminar... Espera, não bota ainda não dá spoiler não. Nesses últimos tempos, nossa, Jesus, minha vida foi uma zona esse ano, mas pro bem, sempre é pro bem do Senhor. Comecei, final do ano passado, cair cabelo, a menstruação não vinha, e isso nunca aconteceu, e estranho, e me sentindo fraca, falta de ar. Em janeiro descobri anemia. Tá bom. Beleza, vamos tratar a anemia. Mas sua anemia é de origem uterina. Então vai ter que procurar com outro especialista. Comecei a tomar o ferro, fui no outro especialista. E o ferro não fez efeito nenhum. Parecia que eu estava tomando água. Não fez efeito nenhum no meu sangue. Piorou. Piorou a anemia. E eu, Jesus, o que está acontecendo? Porque no final do ano passado, foi a primeira vez que veio uma data, assim, para o casamento. Não foi uma data, dia, mas foi um mês, que seria outubro. E eu ficava, caraca, Senhor, será? Mas será? Eu sei que mas será? E tudo confirmava para a data, mas tudo bem. Eu fui ficando doente, fui esquecendo disso. E
Fui para o outro especialista. Ok, para a gente tratar o teu excesso de sangramento, a gente vai começar com tratamento hormonal e tal. E vai passar, para interromper. Né? Para a tua anemia passar, você não pode mais sangrar e tal. Tudo bem. Comecei a tomar. E foi-se os primeiros dias, foi-se as primeiras semanas. E não parava. Não parava, o sangramento não parava. Eu falei, meu Deus do céu. A meta é 12, né? A mulher hemorroísta da Bíblia foi 12 anos. Então, assim, falei, ai, Senhor. E foi piorando, e a anemia piorando, porque não tinha como dar vazão, né? E a anemia piorando. E foi-se o primeiro mês e falou, olha, vai ter que tomar remédio de pós-parto. Só que o remédio tem alguns efeitos, então se atenta aí. Minhas pernas incharam, muita dor. Aí tomei o remédio. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E depois... bom, esse não funcionou. Gente, e com os profissionais mais caros que vocês possam imaginar. E eles realmente estavam preocupados comigo. Eles estavam já um ligando para o outro, tentando entender meu caso, porque não estava sabendo de onde era. E falou, então você vai ter que tomar remédio para pós-menopausa, mas esse tem risco de trombose. Tomava, eu tinha que correr que nem a doida para não dar trombose. E não adiantou. Aí, algum tempo depois, fiz exame da anemia, obviamente tinha piorado. E aí eu fui, bom, então você vai ter que tomar o ferro na veia, porque o oral não está funcionando para você. Tá bom, fui tomar o ferro na veia. Um dia antes, foi o primeiro dia que não veio sangramento. Um dia antes do ferro. E eu falei, Senhor, como tu és lindo, Pai. Aí você volta a sonhar, né? Você volta a confiar. Ai, Senhor, obrigada, eu sabia que estava perto de acabar. E aí, fomos no dia seguinte, fui tomar o ferro. E foi até curioso, porque falaram, você pode tomar isso sozinha? Posso, porque tá lá que é 0,5% de chance de dar alguma coisa errada. Deu muito errado. A pessoa foi tomar o ferro, toda feliz. Crente que já sem sangramento, a pessoa, caraca, eu estou curada. Depositando minha confiança em remédio. Aí, tomei o ferro, feliz, saí de lá feliz. Estou no carro que, graças a Deus, Deus mandou meu pai para me levar. Eu estava a ponto de descer para pegar o trem na central. Minha mão começou a inchar. Eu falei, ai, meu Deus do céu. A pessoa conseguiu ser a raridade de ter alergia a ferro. Comecei a virar um baiacu. Aí, começou a inchar, sei que eu cheguei no hospital já sem andar, e preocupada com a garganta para fechar, né? E não fechava a garganta. E eu, que porcaria de alergia é essa que não fecha a garganta? Porque eu estava, o que está acontecendo? E foi algo tão confuso, que foi uma alergia específica a esse ferro, porque realmente é só de extremidade, mas no hospital ninguém sabia o que era, porque estavam achando que eu estava tendo AVC. Nada a ver, é que só Jesus. E fizeram tomografia e depois falaram que era alguma questão de lesão neurológica. Eu falei, meu Deus, e eu inchando. Eu falei, eu preciso de antialérgico. Os médicos, os outros que estavam me tratando, bota adrenalina nela e ninguém dava. Eu falei, eu vou morrer. Ninguém tá fazendo o que vai fazer aqui. E eu sozinha naquele hospital. Eu falei, ai, meu Deus. Aí já comecei, Senhor, dê uma boa esposa pro Paulinho. Deu... Vai que eu trabalho no casamento dele, não comigo. Dê uma boa nora para os pastores, que seja uma menina de Deus, que o Senhor console minha mãe. Ai, mas que bom que eu descanso logo também, estou cansada dessa vida. Mas eu falei, não, Luiz, você está exagerando, é só alergia, daqui a pouco vai. Só que eles não queriam dar o remédio para passar, e eu inchando, e eu falei, Jesus. Aí falou, vai para a tomografia. Aí eu fui para a tomografia e falaram, vai precisar do contraste. E aí eu já estava sem me mexer. Eu não conseguia mexer meus braços, minhas pernas, conseguia andar. Mas estava falando bem. E eles esperando fechar minha garganta. Não fechava. E aí eles foram, me botaram na máquina, não conseguiram ver nada. E aí falou, vai ter que colocar o contraste, só que eu nunca usei contraste. E o que eles iam colocar é um dos mais alergênicos que tem. Eu falei, olha só. Eu estou tendo alergia.
você não está tendo alergia porque ninguém tem alergia no Aripur. Eu falei, eu estou sendo o 0,5% do que acredito, eu estou sendo. E eu já chorando, falando com os médicos, eu falei, alguém liga para minha mãe. E aí veio a médica super arrogante e falou, não, mas a questão é que você assinou. Eu, tudo bem que eu assinei, mas eu nunca tomei, não tem chance de piorar a minha alergia, algo alergênico. Não, tudo bem, mas a questão é que você assinou. Aí eu falei, tudo bem, coloca esta porcaria no meu braço. Aí botou. Aí ali eu continuei. Eu falei, bom, Senhor, acho que eu já estou vendo a luz. Cadê a luz? E eu fiquei esperando a luz. E a luz não veio. Eu falei, Senhor, não vou hoje. E graças a Deus não deu alergia ao contraste. Mas foi Jesus. Paulinho foi me carregando para casa depois, coitado. Minha mãe me deu banho. Foi assim, demorou muito tempo para passar. E para descobrir o que foi. E ainda estou sendo estudada. Mas graças a Deus, muitos efeitos eu não tenho mais. E coisas que tu vê assim, cara, não tem explicação. Era processo do Senhor mesmo. E uma das vantagens disso foi que muitas das coisas que Ele já tinha me mandado fazer, eu não fiz porque eu não estava confiando nele. E quando eu me vi ali prestes a encontrá-lo na glória, eu falei, Senhor, o que é que eu tenho a temer para fazer o que tu mandou? Coisas tão simples, falar com pessoas assim, sabe? Sobre Ele mesmo. E foi bom porque foi o gatilho para eu fazer o que Ele já tinha mandado fazer. Mas seguiu-se a investigação porque aí voltou o sangramento. Aí ninguém sabia o que era, como é que ia embora. Gente, não tem nada, não tinha endometriose, não tinha nada no corpo do meu corpo. E, graças a Deus, não tinha nada, né? A única coisa que tinha era um cisto, mas que não justificava. E aí, depois que passou tudo isso, e Deus começou a mover as coisas assim, deu uma pausa dos exames, uma pausa dos remédios, graças a Deus. Fui fazer exame, a anemia não sumiu. E eu continuo sangrando, gente. São coisas assim, não tem como, entendeu? Não é certo, não está batendo. E eu vi, Senhor, realmente é o teu tempo, Pai. É o teu tempo. Vai me permitir casar, se Deus quiser. E depois, eu falei, não, tudo bem, mas talvez ainda tenha o cisto, né? E aí eu fui fazer o exame, um cisto sumiu. Como se nada tivesse... E era muito grande, talvez eu precisasse operar. Já estava vendo a questão de cirurgia. Só que não ia poder operar por causa da anemia. E era muita coisa junto. E o cisto sumiu. E a médica ainda falou que a parede do útero está tão fininha que nem tem mais o que sangrar. E acredita que esteja nos últimos dias, porque não tem mais de onde sair. E quando o cisto sumiu assim e a anemia foi embora, eu estava com o exame no trem e eu fiquei, Senhor, por que eu deixei de confiar em você? Porque não foi remédio. No momento que eu parei de tomar remédio, o Senhor veio com a cura. Para tudo não, porque ainda não é o tempo dele, mas é Ele, assim, sabe, que faz todas as coisas, que tem o domínio das coisas. E eu vindo no trem encantada, eu falei, caraca, Pai, sumiu tudo. E eu vindo encantada e tal. E aí, pensando, ai meu Deus, então vai dar para casar. Aí tu já começa a planejar um monte de coisa. Aí eu tô para atravessar a rua, uma senhora se acidenta na minha frente. Aí eu falei, meu Deus, quebrou a costela. Aí eu fui, ajudei a senhora, daí depois, cristã também, lá, graças a Deus, Jesus te mandou. Aí eu fui, ajudei a senhora, ela foi para casa, está bem hoje, graças a Deus. Só que aí aquilo meio que me tirou da minha nuvem de confiança que eu estava de gratidão ao Senhor, quebrou ali no clima, quebrou o clima. E aí eu comecei a pensar, ai Deus, dá para casar, mas poxa, precisa disso, precisa daquilo, tudo que... Eu comecei a pensar em tudo que falta, nada que tem, mas tudo que falta. E aí eu fui atravessar a rua e o sinal fechou e eu estava ouvindo louvor. E aí eu comecei a ouvir um barulho do lado de fora que estava muito alto, eu não estava conseguindo ouvir, apesar da música. Aí, quando eu olho para frente, era um monte de passarinho. Mas muito, muito, muito. Era umas 5 da tarde. E aí tem a hora que eles vão dormir. Né? Minha avó fala que é a briga da escolha do galho. E, e muito, muito. E eram 2 árvores. E você ouvia, pelo som, você sabia que tinha
1000 passarinhos ali. Só que você só vê alguns quando eles trocavam de árvore, assim, né? Para escolher, e a briga continuava. E brigando. E aquele som, e aí eu fui e falei, Senhor, onde é que está a minha confiança? E aí veio justamente a palavra agora de Hebreus. Mateus. De Hebreus, Mateus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o mais legal é que o Senhor nos dá o que nós precisamos. Até aquilo que a gente nem sabe. E a gente não precisa nem pedir. Porque não pedimos, mas por misericórdia, muita bondade, propósitos infindos do Senhor. Esse ano que a gente não tinha a menor perspectiva de nada, esse sábado, a gente pegou as chaves da nossa casa. Então, assim, gente, tu volta atrás e pensa, Pai, realmente não tem outro ser digno de confiança e de que a gente deposite a nossa fé mesmo. Não tem motivo para a gente se desesperar. Não tem. Porque a gente está cercado pelo maior ser do universo. Que a gente não esqueça disso, que a gente não perca a visão da fé, né? Que a gente não perca a visão também de acreditar por aqueles que a gente tem orado, né? Pelas causas que o Senhor nos mandou lutar, pelos lugares que o Senhor nos mandou ir. Que a gente confie e não tema. Confiamos no Senhor até o fim. Amém?